Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Não sei qual vai ser o horário que vocês vão estar assistindo este vídeo, mas eu sou o João Marcos. Estou aqui para falar para vocês sobre a Lexio Divina, ou a leitura orante da palavra. Meus irmãos, este método de ensino em que a igreja nos apresenta é vivenciado já há um bom tempo dentro da igreja e até mesmo antes da igreja surgir com os nossos irmãos judeus, certo? Eles já faziam isso, só que de uma forma diferente, mas que tinha o mesmo sentido. Então, aqui a gente vai ver o que é a Lexio, como foi que ela surgiu e como utilizar ela no nosso dia a dia, no nosso estudo bíblico. Bem, primeiro de tudo, o que é a Lexio Divina? Lexio Divina, leitura orante da palavra, estudo bíblico, dentre outros nomes que nós temos, ou conhecemos dentro da comunidade, dentro da igreja, é a prática oracional da leitura, meditação, oração e contemplação da palavra de Deus, que é o verbo divino, o próprio Cristo Jesus. Assim, a Lexio, ela é o momento ao qual nós lemos a palavra de Deus para crescermos na vida cristã e na vida pessoal, com os ensinamentos que daquela passagem nós tiramos, que nos toca naquilo que é mais forte, necessário mudarmos em nossa vida, a qual somente Deus irá nos revelar neste momento de intimidade com o Pai, através do Filho e guiados pelo Espírito Santo. É que é Ele que vai fazer esse intermédio para conosco, através do Filho com o Pai. E assim, como foi que a leitura orante da palavra, João, surgiu, propriamente a qual nós conhecemos os métodos dela? Bem, por volta de 1150, o nosso irmão Guido II, nomeado abade da Grande Cartucha, que era uma ordem religiosa dos cartuchos, que foi criada por São Bruno, enquanto ele fazia os seus afazeres diários no monastério, ele pediu para Deus, que lhe desse a graça de subir até a sua presença, estar diante dele. Como é que ele poderia fazer isso? Então, ele recebeu a graça de uma visualização, na qual ele pôde ver uma escada com apenas 4 degraus sustentados pela palavra de Deus, que no caso são os ensinamentos dele na Bíblia. Diante disso, ele criou a Lexio Divina, e dividiu em 4 partes, a qual nós seguimos atualmente, que é a leitura, a meditação, a oração e a contemplação. Tem alguns outros casos que se acrescenta a ação depois de tudo isso. E deste modo, Guido dizia que a Lexio Divina é a escada para o céu. Nós, fazendo estes degraus, nós conseguimos alcançar a Deus, alcançar o céu, estar mais próximo dele. E também São Gregório também falava que a Lexio Divina é conhecer o coração de Deus através da palavra de Deus. Você só conhece o coração do Pai, você só conhece o Pai através da sua própria palavra, através da Bíblia. E assim, meus irmãos, São João Paulo II, nosso querido caro avô Intila, ele nos fala e exalta que a Lexio é um dos 3 grandes encontros que nós podemos ter com o nosso Cristo Jesus, com o nosso Senhor Jesus Cristo, que ocorre da seguinte forma: quando comungamos a palavra de Deus na Bíblia, é o primeiro passo. O segundo passo, quando comungamos da Eucaristia, o pão da vida eterna. E o terceiro passo é quando comungamos com os irmãos que são excluídos e sofredores. Estas são as palavras de São João Paulo II
em relação à Lexio Divina. No início, a Lexio Divina ela era muito restrita aos monges, aos religiosos da época. Então, foi algo que somente depois, já há um bom tempo, já quase recentemente, através do Concílio Vaticano II, a qual foi documentado neste pequenininho livro, documento da Igreja necessário, e é muito importante que nós lermos ele, foi incluído a Bíblia, acesso a muitos outros ritos na nossa Igreja, através desse Concílio Vaticano II. Teve primeiro, aí depois teve segundo. Aí no caso, nós tendo acesso a tudo isso, a Lexio Divina, tendo acesso à Bíblia e a muitas outras coisas que veio através do Concílio Vaticano II, nós podemos vivenciar melhor a palavra de Deus na nossa vida e, propriamente, Deus, diariamente, através da igreja, através da comunidade. E assim, meus irmãos, agora, como é que a gente vai fazer a Lexio Divina? Primeiramente, nós precisamos ter alguns materiais em mãos. Primeiro de tudo e primordial, nós precisamos da nossa Bíblia. Não importa qual seja a editora que você esteja utilizando, mas é necessário que tenha em mãos a Bíblia. Depois você tenha um caderno em mãos para estar anotando aquilo que Deus quer falar para você, o que Deus fala para você e até mesmo aquilo que fica forte em seu entendimento que o Espírito Santo lhe inspira. E também uma canetinha para você estar anotando tudo o que é necessário, seja tanto na Bíblia ou como no caderno. Não tem problema algum anotar na Bíblia alguma data daquilo que ficou forte, a passagem que Deus lhe mostra e lhe diz algo em particular. Não tem problema algum. E em seguida nós iniciamos tudo isso, fazendo o sinal do cristão, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, e em seguida nós invocamos a Trindade Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E em seguida nós finalizamos, pedindo a intercessão do Espírito Santo, que ele venha sobre nós e neste momento, a qual nós teremos a intimidade com o Pai. Então aí nós rezamos a oração do Espírito Santo, Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, para assim estarmos em intimidade com Deus. Bem, ele que é o nosso mediador para este momento, o Espírito Santo é o canal de graça, o canal que liga o nosso ser humano com o ser divino de Deus. Tendo tudo isso em mãos e tendo feito tudo isso, nós vamos agora para o primeiro passo da leitura orante da palavra, que é a leitura. Então, neste momento, você pode estar utilizando o Evangelho do dia, você pega o seu celular e procura a passagem do dia, o Evangelho, depois guarda o celular para não lhe distrair neste momento de intimidade com Deus. Depois, você pode estar utilizando para não lhe distrair, você pode estar vendo o calendário litúrgico, a liturgia diária, um pequeno livretozinho que você vai ter todos os dias do ano, todas as leituras, salmos e evangelhos. E aí você escolhe se você vai ler com uma leitura, com um salmo ou com o evangelho. Então, isso vai de um modo particular. E esse livretozinho você pode estar adquirindo em qualquer livraria católica, em qualquer parte do mundo que tenha uma livraria católica. E é muito barato, eu creio que no máximo dos máximos, estourando, seja R$2. Aí você vai fazendo tudo isso, pega, marca tudo direitinho na sua Bíblia, e aí você inicia fazendo a leitura da passagem em questão. É importante que você faça isso no mínimo 3 vezes a leitura. Você pode fazer em baixa voz, em alta voz, lendo mentalmente, não tem problema algum, isso vai de você. E para que isso, João? É para você justamente mergulhar dentro daquele contexto histórico, dentro daquela situação que a passagem vai estar passando para nós,
E aí você vai pegar e retirar da passagem o que ela exatamente diz. Como assim? Quais são os personagens envolvidos, o lugar em que ocorre aquela cena, o que é falado. Bem, assim, de modo geral, você vai falar o que o texto diz para você, certo? Então, tendo tudo isso, você fez isso várias e várias vezes. Lembrando, isso é um modo particular, você que vai escolher quantas vezes você vai ler, mas é sempre o essencial, 3 vezes no mínimo. Depois disso, você vai para a meditação. Na meditação, aí já é algo um pouco mais calmo, algo mais tranquilo, né? Tendo lido a passagem e compreendido tudo o que ocorreu naquele texto, podemos agora sim nos incluir nesta passagem, né? Então, basicamente você vai ver o que o texto me diz. Então, nesse caso, você vai encontrar as semelhanças daquela passagem que ocorreu lá naquele tempo atrás, no hoje, comigo, com você. A gente vai tirar isto para nós nesse momento e assemelhar tudo isso daquela passagem, né, com o personagem em questão, com a fala em questão, que eu sou diante daquela passagem presente, do que eu estou vivendo no presente, né? E a meditação é como ruminar. Algumas pessoas podem conhecer essa palavra, outras não, mas ruminar é basicamente você mastigar tudo aquilo, engolir e voltar para você mastigar mais ainda, esmiuçar mais ainda, e você extrai tudo que aquele alimento lhe proporciona, porque a palavra de Deus é um alimento também. Nós não podemos comungar e separar isso da Santa Missa, a palavra de Deus, da celebração eucarística. A celebração da palavra e a celebração eucarística estão juntas, é implícito, é o mesmo Cristo que se faz presente, aquele que está lá na leitura, é o mesmo Cristo que se faz presente no santo sacrifício, na comunhão, no pão e vinho. Então, é importante nós termos este momento que a qual a gente vai literalmente, depois de nos alimentar da palavra de Deus, nós pegamos este alimento, vai até o nosso coração para ser ruminado e assim transformado em um alimento para a nossa salvação. Em seguida, nós vamos para a oração. Na oração, depois de compreender todo o nosso reflexo e a necessidade que aquela passagem nos dá naquele momento, a qual nós vemos a nossa fraqueza, nós vemos a realidade que vão contra a vontade de Deus em nossa vida. Nós muitas vezes podemos ficar sem reação, podemos ficar constrangidos com aquilo, pasmo, em choque, diante do amor que Ele nos dá por misericórdia. Nos dá por misericórdia. Então, nosso coração cheio dessa vontade de mudança, nós oramos pedindo a Deus a nossa mudança diante daquela realidade que nos foi mostrado por Ele através da palavra, através do seu Filho, guiado pelo Espírito Santo. E em um pedido sincero de conversão à vontade do Pai, através disso nós vamos. O que me faz dizer o texto? O que o texto me faz dizer para Deus? O que é que eu vou dizer para Deus? Pai, isso, Pai, aquilo. É dessa forma que eu estou, é dessa forma que eu quero mudar para ti, é dessa forma que eu quero ser alcançado por você. E estando embebedecido, não sei se existe essa palavra, mas nós estamos embriagados de Deus, nós estamos alimentados da palavra de Deus, nós vamos para um dos nossos mais reflexos, que é a contemplação. Mas algo que é muito importante citar é algo que Santo Agostinho nos fala, que se o texto é oração, nós rezamos com ele.
Se ele é gemido, nós devemos gemer com ele. Se é reconhecimento, nós ficamos felizes com eles. Se é um texto de esperança, nós esperamos nele. Se o texto exprime o temor, nós tenhamos o temor com ele. Porque as coisas sentidas no texto bíblico são espelhos de nós mesmos. Forte. Por demais. Por demais. Então, tudo que vai ter na palavra de Deus é um reflexo nosso, um reflexo daquilo que estamos passando, daquilo que somos. É aquilo que Deus quer falar, nos mostrar que muitas vezes diante do tribulação do dia a dia, nós não compreendemos, nós não conseguimos ver e sentir muitas vezes. E aí, diante disso, nós vamos para a contemplação. Na contemplação é o nosso último momento. Então, nós nos colocamos em 2 pontos que podemos, como forma de agradecimento a Deus, nós podemos ficar em silêncio, alimentando o nosso espírito e de todos os frutos que foram dados pelo Pai, a nós por meio da palavra dele. Ou nos nutrindo dela para com as forças revigoradas nós sairmos de nós mesmos e ir ao encontro daqueles que necessitam da palavra de Deus, que não têm conhecimento do amor dele. Este é o compromisso em que nós assumimos no último passo. É a noção, é a nossa ação em resposta a tudo que nos foi apresentado, reconhecido e suplicado ao Pai. Na carta de São Paulo a Tiago, nos é dito de forma plena sobre a contemplação do seguinte modo. São Paulo nos fala: a fé, se não tiver ações, por si só é morta. Por si só a nossa fé é morta sem as nossas ações verdadeiras diante do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos ter ação. Tanto que o sacerdote, o nosso pastor de grupo de oração, o nosso formador, nosso fundador, nos diz que temos que ir em missão ao encontro daqueles que não conhecem. Nós devemos aplicar o Evangelho, a leitura, a palavra de Deus no nosso dia a dia. Então, meus irmãos, essa é a única forma e plena que nós conhecemos a Deus em sua plenitude e também através dela nos conhecemos por intermédio do Espírito Santo em nossos estudos bíblicos da Léxio Divina. Não há outra forma que não seja esta, de sentarmos em um lugar calmo e reservado para termos este momento de intimidade com a Santíssima Trindade, derramando minutos ou horas, sem marcar tempo, apenas deixando-nos ser conduzido à vontade do Pai. Bem, meus irmãos, é isso. De uma forma resumida, pode ser até um pouco longa para o vídeo, mas é isso que Deus vem nos apresentar, é isso que Deus nos deu para compreendermos melhor a nós mesmos, a Ele e qualquer outra situação em nossa vida. É através da leitura orante da palavra, através do estudo bíblico. É isso, meus irmãos. Paz e bem. Shalom.